Eu queria que você abrisse então a sua palavra, a sua Bíblia, nesse texto da palavra do Senhor. O texto que nós vamos usar são dois. Eu quero falar no primeiro texto que está em Lucas capítulo 13, o versículo 34 e o versículo 35. Lucas capítulo 13, versículos 34 e 35. A minha tradução é a NVI, ela diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. E eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito o que vem em nome do Senhor. Amém? A bênção é para aqueles que são fiéis. Você crê nisso? Amém? Então diga assim, a bênção é para mim, porque eu fui fiel. E o Senhor vai falar comigo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse texto que a gente leu é uma palavra profética de Jesus a respeito das coisas que aconteceriam em breve. Se você está anotando, esse é o tema da mensagem. Bendito é o que vem em nome do Senhor. E as coisas que aconteceriam em breve são relatadas, a gente vai ler o texto já já, são relatadas mais adiante. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Essa é uma palavra profética que se cumpre em Lucas capítulo 19, versículo 28 ao 40. Quando Jesus chega em Jerusalém, no que nós chamamos Domingo de Ramos. Nesse Domingo de Ramos, que a gente chama de Domingo de Ramos, as pessoas tiravam suas túnicas, elas colocavam no chão, elas tiravam também ramos das árvores e começaram a balançar enquanto Jesus adentrava Jerusalém. Interessante que essas mesmas pessoas estavam fazendo um gesto que era típico quando um rei voltava de uma batalha. Ele voltava de uma batalha vencedor. E esse gesto significava reverência, significava respeito. Os súditos cobriam os caminhos com flores, com ramos de árvores e com suas próprias túnicas. E ainda hoje a gente vê resquícios disso nas recepções, quando a gente vê aquele tapete vermelho sendo estendido para que as autoridades, para que os artistas passem, ou então quando se espalha pétalas de flores, quando a noiva, o noivo vão entrar para o casamento. São os resquícios disso aqui que aconteceu naquela época, e acontecia normalmente. Jesus montou então no jumentinho para mostrar a sua humildade, a sua mansidão, e ele vai entrando então em Jerusalém. Esse préstito foi uma lição prática de quem ele era. O filho de Davi, o rei dos reis, que venceu o pecado, que venceu a enfermidade. Agora é interessante notar que essas mesmas pessoas que clamavam naquele dia, bendito é o que vem em nome do Senhor, que é o tema da mensagem, bendito é o que vem em nome do Senhor, as mesmas pessoas clamam, 5 dias depois, crucificam. São as mesmas pessoas. É a mesma cidade, não mudou de cidade. Ele não saiu de Jerusalém e foi crucificado em Betânia. Pelo contrário, ele chegou em Jerusalém e nessa última semana ele não saiu dali mais. Ali ele foi morto, crucificado e ali ele ressuscitou. Agora, qual é essa mudança repentina? Por que acontece essa mudança repentina? Por que num dia o povo clama, bendito é o que vem em nome do Senhor, e 5 dias depois o povo clama, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Bom, eu quero tirar algumas lições aqui para a gente, a respeito desse texto, podem fazer algumas diferenças na nossa vida. A primeira lição que eu quero tirar é essa aqui. A resistência do povo ao amor de Deus. Olha só que coisa
interessante. No capítulo 3, versículo 34, o Senhor diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. E o Senhor aqui ele dá um brado, ele diz assim: quantas vezes, como se ele estivesse dizendo assim, eu perdi a conta. Lógico que Deus não perdeu a conta, ele sabe tintim por tintim da história. Mas é como se ele estivesse exclamando assim: olha, eu já perdi a conta de quantas vezes eu quis juntar você. Eu quis trazer você debaixo das minhas asas, eu quis reunir os seus filhos. Aí ele dá outro brado: mas vocês não quiseram. Queridos, a primeira lição que a gente tira desse texto é a resistência do povo ao amor de Deus. Existe um ditado no meio evangélico que diz assim: aquele que não vem pelo amor, vem pela... Não é? A gente prega, ele não se converte, então, Deus vai promover alguma coisa para que ele venha, e aí acontece uma fatalidade na família, acontece alguma coisa de enfermidade, a gente diz assim: a mão de Deus, porque daí, através disso, a pessoa se converteu. Pode ser, pode não ser, não quero teologizar em cima disso, mas o que acontece muitas vezes é que nós não precisamos que o diabo nos ajude para a gente se meter em enrascada. A gente se mete em enrascada sozinho. A gente se mete em furada sozinho, a gente não precisa da ajuda do diabo. Tem gente que bosta tudo a culpa nas costas do diabo. É o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo. E o diabo não fala assim: mas eu não fiz nada ainda. É você que se meteu em enrascada sozinho. O diabo tenta? Tenta. Lógico que ele tenta. O diabo está aí para tentar. Ele é tentador, ele é conhecido como tentador. Mas agora quem que cai em pecado? É o diabo ou é você? Claro que é a gente, né? Nós caímos em pecado. Coisa interessante. Não é muito mais fácil a gente reconhecer o amor de Deus do que sermos esmagados por Ele? João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu Filho, e aqueles que creem não vão morrer, vão ter a vida eterna. Não era muito mais fácil a gente aceitar isso? Deus não ama o mundo, Deus não ama as pessoas? Claro que ama. E por que as pessoas não amam a Deus? Eu não sei de você, mas eu tive na minha juventude um amor não correspondido. Era um amor platônico, porque eu nunca tive coragem de me declarar, mas era um amor não correspondido. Né? Eu dava as olhadas, eu dava as cantadas assim, meio por cima, as indiretas, mas o amor não era correspondido. Gente, não existe coisa mais frustrante do que um amor não correspondido. Se você nunca levou uma sola de sapato nas suas costas, você não sabe do que eu estou falando. Mas se você já foi rejeitado, você sabe. Terrível. É difícil. E você fica tentando achar em você mesmo os defeitos. Falando: o que eu errei, meu Deus? E aí você não encontra defeitos, você fala assim: eu já sei, é esse meu nariz de batata, é esse meu cabelo ruim. Aí se eu fosse loiro dos olhos azuis, se eu fosse mais alto, se eu fosse mais baixo, se eu fosse mais magro, se eu fosse um pouquinho mais gordinho, se eu fosse atlético, se eu fosse isso, se eu fosse aquilo, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse um Camaro amarelo, ela ia olhar para mim. Como é ruim um amor não correspondido, como é terrível quando o nosso amor não é correspondido. E é essa mesma coisa que acontece com Deus. Nós não reconhecemos o amor de Deus. E Deus está dizendo assim: eu te abençoo com um novo dia, eu te abençoo com saúde, eu te abençoo com o teu serviço, eu te abençoo com uma família, eu te abençoo com filhos lindos, e você não me reconhece. Eu te amo e você não se importa comigo. Eu quero o melhor para você e você não está nem aí para mim.
Querido, como é terrível isso. Como é terrível. Agora, olha que coisa interessante. A gente foge muitas vezes de Deus porque a gente não conhece esse amor de Deus. A gente não conhece esse amor, a gente acha que esse amor vai colocar limites para nós. Agora é interessante porque num casamento é a mesma coisa. Nesses 3 dias nós aprendemos muito com o pastor Zé Maria, que passou aqui, foi muito jóia. E uma das coisas que eu aprendi é o seguinte: nós temos limites no nosso casamento. Quando você é solteiro, você larga a cueca jogada, você larga a toalha molhada em cima da cama, você larga a meia para um canto, né? Você larga o chinelo espalhado. Você não precisa lavar a louça, porque você é solteiro, está lá sujo. Quando você vai lá, se você quiser, você lava um copo para você tomar água. E deixa a pia suja lá, não tem problema. Você está solteiro. Agora, quando você casa, não. As responsabilidades começam. Tem gente que acha que casamento é 1000 maravilhas. Aí eu vou casar, porque agora, olha, eu vou viver o making love. Não vai, querido. Tem coisa, tem responsabilidade. Tem os ônus e tem os bônus, né? Os bônus é muito bom estar casado. Eu amo estar casado, amo minha esposa, amo meus filhos, amo a minha casa. Mas eu tive que aprender a entrar nos eixos. Porque a cueca, ela não vai sozinha até o cesto de roupa suja. Ela não tem perninha, não é? A meia também não, o sapato também não. Você tem chulé, né? Tem que passar talquinho no sapato. Porque senão a esposa não aguenta, não é verdade? Com Deus é a mesma coisa, queridos. Tem os bônus. E são muitos bônus, e eu não preciso relatá-los aqui, mas também tem os ônus. Tem as suas responsabilidades. Tem a sua vida com Deus, porque se você quiser desenvolver um relacionamento com Ele, você tem que gastar tempo com Ele. Você tem que ler a palavra, você tem que orar, você tem que jejuar. Você tem que vir à igreja, e tudo isso, chega um momento que você fala assim, mas será que isso é bom? Será que... E o Senhor está falando assim, vamos que você vai aprender, vamos que você vai aprender mais de mim, vamos que você vai crescer. Você precisa aprender do amor de Deus. O que esse texto diz? Que esse povo de Jerusalém, o povo de Deus, olha, veja bem, é o povo de Deus. Não era um povo desconhecido, não era um povo atrapalhado das ideias, não era um povo assim, não, era o povo de Deus, era o povo que pertencia a Ele, era propriedade dEle, era Ele que mandava no negócio, era Ele que tinha autoridade naquele povo, Ele era o Deus daquele povo. Esse mesmo povo era o povo que resistiu ao amor de Deus. Era o povo que não queria saber de Deus. Agora, por que esse povo não queria saber do amor de Deus? Sabe por quê? Porque o amor para eles, o relacionamento com eles havia se tornado em religião. Aí é um problema sério. O que a religião faz? A religião faz o seguinte: bom, eu tenho um Deus que eu sirvo, então eu vou lá e vou cumprir com meus votos com Deus. É uma barganha. Ele vai, ele entrega o dízimo dele, a oferta dele, vai no culto, e ele chega em casa e diz assim, bom, já cumpri com as minhas obrigações, então eu não preciso mais de relacionamento. E Deus fala assim, não é isso que você não está entendendo. Você não está entendendo o que Deus quer. Não é sacrifício, não é oferta. Deus quer obediência. Fruto de um relacionamento. Quando a gente sintetiza as coisas numa religião, a gente acaba achando problema para a nossa cabeça. E Deus fala assim, não, você está muito errado. Qual que foi o povo que Jesus mais bateu de frente com ele? Você sabe? Qual foi o povo que Jesus mais brigou? Jesus brigou. Quem que foram? Os fariseus. Por quê? Eles eram os mais religiosos. Você fala assim, não, Jesus era meio doido mesmo, né? Era doido de pedra, porque aqueles caras que seguiam retinho a Bíblia certinho, a Torá, eles estavam ali todos os dias no templo e tal, aquele povo que andava dentro da lei. Jesus fala assim, vocês são raça de víboras.
Jesus chama eles de raça de víboras. Não era um bando de sogra, não. Viu? Fala assim, vocês são raça de víboras. Eu não tenho nada contra a sogra. Eu amo a sogra da minha mulher. Eu amo. De paixão. Entendeu? Minha esposa também. É minha sogra, que Deus a tenha. Né? Eu não tenho sogra. Né? Mas eu tenho um cunhado que vale por 2 sogros, uma cunhada que vale por 2 sogras. Né? Mas eles são umas bênçãos na minha vida. Olha que coisa interessante. Jesus, ele briga com esse povo, chama de raça de víboras, falou que eles são sepulcros caiados, ou seja, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Vocês estão bonitinhos assim, olha que bonitinhos que vocês são, mas dentro de vocês está todo cheio de imundícia. Por quê? Porque eles eram religiosos. Por quê? Porque eles resistiam ao amor de Deus, eles não queriam relacionamento, eles queriam cumprir regras. Você concorda comigo que é muito mais fácil a gente cumprir regra? Porque daí é o seguinte, bom Deus, eu cumpri a minha regra. Qual é a minha regra? Entregar o dízimo e oferta. E agora o Senhor tem a obrigação de me abençoar. Eu não quero relacionamento com você, eu só quero a bênção. Parou para pensar? É mais fácil, né? Mais fácil do que a gente desenvolver um relacionamento. Esse tipo de mentalidade é de religioso, esse tipo de mentalidade é de gente que ainda não se converteu, esse tipo de mentalidade é de alguém que ainda precisa ser tocado pelo Espírito Santo, dobrar os seus joelhos e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Jesus abomina a religiosidade. Ele briga contra os religiosos. Por quê? Porque ele está querendo um relacionamento com você. Amém? Diga assim para o irmão que está ao seu lado assim, Deus quer relacionamento com você. Irmãos, como é que a gente faz isso? Como é que a gente resiste a Deus nos dias de hoje? Como é que a gente resiste ao amor de Deus nos dias de hoje? É uma coisa a gente ser religioso, outra coisa a gente resistir ao amor de Deus. Olha uma coisa interessante. Quando a gente não dá atenção à mensagem. Você sabia que quando eu venho pregar, quando a pastora Célia vem pregar, quando o pastor Gustavo vem pregar, a gente não pegou isso daqui que a gente está falando, do dia para a noite, sentou e falou, agora eu vou falar isso e acabou. Não é qualquer coisa que a gente traz para você. A gente ora, a gente medita, a gente trabalha em cima, a gente espera o Espírito Santo falar. E às vezes, a gente está com uma mensagem prontinha, engatilhada, e o Senhor fala assim, não é isso que eu quero, começa de novo, do zero. Aí você vai lá, mas Senhor, de novo, eu já preparei tudo, Senhor. Não, vai começar de novo, do zero. Aí você vai lá e começa do zero de novo. Exige preparo. Sabe quantos anos de estudo teológico eu passei para estar aqui? Quantos anos de estudo teológico o pastor Gustavo passou, a pastora Célia, para estar ministrando a palavra do Senhor para você? Eu passei 7 anos estudando teologia. Pastor Gustavo um pouco mais. Nós passamos tempo pegando as ferramentas para que a gente pudesse trazer algo que fosse genuíno para você. Algo que fosse precioso para você. E é triste quando a gente está pregando e as pessoas se levantam como se nada tivesse acontecendo. Como se fosse um circo. Agora eu vou pegar pipoca para comer. Vou lá, como pipoca, volto sempre. É triste quando a gente está pregando, as pessoas estão brincando no celular. Eu já falei para você pode compartilhar na rede, pode compartilhar no Facebook, no Twitter, aquilo que Deus está falando com você, mas tem limite. É horrível isso, querido. É horrível. É horrível quando a gente está falando e as pessoas estão pensando no time que perdeu ou que ganhou. Estão pensando no cafezinho que vai ter depois do culto. Pensando no que vai fazer amanhã. Amanhã o que eu tenho que fazer é isso, isso, isso. É terrível. Terrível. Seria melhor, querido, que você avaliasse o seu coração. Sabe por quê? Porque Jesus precisa entrar nisso aí. Você precisa renovar a fé de novo. Tem algo que precisa ser trabalhado no seu coração. Como é que a gente resiste ao amor de Deus?
Quando a gente fala mal de um profeta do Senhor. Gente, o que tem de pessoas que perderam a unção, que perderam a bênção, depois que falaram mal de um profeta de Deus, não está no gibi. Pastor, mas, querido, não justifica. Não justifica. Ele errou? Errou. Vai ter com Deus. Sabe o que você faz? Entrega para o Senhor também. Fala, Deus, está aqui na tua mão. Ó. Se eu errar com você, querido, você tem todo o direito de chegar em mim e falar, pastor, o senhor errou. Sabe por quê? Eu não sou super-homem. Não sou super-homem. Eu erro também. Eu peco também. Pastor Gustavo peca. Pastora Célia peca. Você tem todo o direito de chegar e falar assim, pastor, o senhor errou. E nós vamos orar junto, vou te pedir perdão, a gente vai caminhar junto de novo. Porque o que tem mais bonito na vida cristã é isso, é o perdão. A gente caminhar junto. Não fala mal de um profeta do Senhor pelas costas dele. Não fala, querido. Não fala porque você vai estar acarretando maldição para você. Deu para entender? É maldição para a sua vida. Aí você fala assim, pastor, mas Deus, as coisas não dão certo para mim, as coisas não dão certo para mim, e o Senhor começa a trazer na sua mente. O que você fez? Ah, não, mas isso, aí a gente começa a achar justificativa para a gente. E Deus fala assim, não tem justificativa. Não tem. Quem lida com os profetas de Deus? Deus. Deixa ele lidar. Fala, Senhor, está na tua mão. Outra coisa, como é que a gente resiste ao amor de Deus? Quando a gente não cumpre o que Deus tem designado para nós. Quando a gente não é fiel na célula, quando a gente não é fiel no MDA. Você não cumpre isso, Deus falou assim, ó, te dei um discípulo na sua mão, você não está cuidando dele? Pronto. Você está resistindo ao que é o amor de Deus, porque você não está cumprindo o papel que Deus designou para você fazer. Está dando para entender? O Espírito Santo está encaixando aí? Olha só que coisa interessante. E Deus fala assim, você está resistindo. Se Deus te chamou para uma determinada obra e você não quer fazê-la, você não está disposto, você está resistindo ao amor de Deus na sua vida. Ah, hoje eu não vou não, hoje eu não estou afim. Hoje eu estou desgastado hoje, trabalhei muito essa semana, dormi pouco. Deus fala assim, mas você não vai? E o Espírito Santo está incomodando, está incomodando, está incomodando. E aí você resiste. Você não vai. Você fala assim, não vou não. Hoje eu não vou ficar em casa. Aí na outra semana chove. Você não vai. Resistiu de novo. Na outra semana, o gato ficou doente. Aí você fala, não vou não, porque meu gatinho doente, coitadinho, né? Aí na outra semana, o vizinho da frente chamou você para tomar um caldo lá, e aí você olha no relógio, é 7:55, e fala, não vou na célula não, porque até agora, né, eu fiquei aqui, estou evangelizando meu vizinho. Não falou de Deus para ele, você só foi lá tomar o caldo, tomou o caldo, falou do futebol, falou do outro vizinho, normalmente é mau, mas... e achou que está evangelizando ainda, não, estou criando relacionamento. E aí na outra semana acontece alguma coisa no serviço, você chega atrasado. Sabe o que é isso que vai acontecer no seu coração? Vai criando uma casca. E o seu coração vai ficando cauterizado. E você não vai conseguindo mais ouvir o chamado de Deus, você não vai conseguindo mais ouvir a voz de Deus. Aí você fala assim, por que acontece tanta coisa comigo? Eu preciso voltar. Pastor, o senhor tem que fazer uma vigília, pastor, para a gente acender o fogo de novo. Aí o abençoado não vai em célula, não vai em MDA, não vem no Tadel, não vem no culto, e quer vigília para acender o fogo de novo. Vai orar, meu querido. Vai dobrar o seu joelhinho do lado da sua cama e fala, Deus, me perdoa do meu pecado, eu tenho sido falho. Não que a gente não faça vigília, não que a gente não queira fazer vigília, mas querido, poxa vida, pensa bem, põe a mão na consciência. O que é que você tem feito para o Senhor? Você tem cumprido com o seu papel dia a dia? Segunda lição para a gente. A iniciativa constante de Deus. Segunda lição que a gente pode tirar desse texto é que Deus ele sempre está disposto
a começar de novo. Deus nunca põe ponto final na sua vida. A não ser que você queira. A não ser que você queira dizer assim, olha, eu não quero mais saber de Deus. Mas enquanto isso, para Deus, todas as coisas que acontecem, é uma vírgula. Ele não põe ponto final. Ele fala assim, não, tem uma chance, tem um mais, tem um porém. Vai dar certo, ele vai vencer, ele vai conseguir. É que nem um pai com filho, não é? Ele vai conseguir, não, ele vai dar certo, ele vai vencer. Ele vai levantar de novo, ele vai para frente, ele vai vencer. E aí o filho chega, não, papai, não quero saber disso. Aí então chega o ponto final. Mas enquanto o filho não põe ponto final, o pai sempre está tentando. Sempre está tentando. Sempre está tentando. Quantas vezes, olha só que coisa interessante o texto diz. Quantas vezes eu quis juntar você debaixo das minhas asas, mas você não quis. Não quis. A Bíblia relata diversos profetas que anunciaram o julgamento e a restauração de Deus para o povo. Sabe o que isso significa? Significa que Deus está sempre disposto a fazer coisas novas na vida do seu povo. Sempre disposto a nos perdoar, a nos restaurar. E por isso que existe uma iniciativa constante do amor de Deus. Outra coisa, quem sempre promove algo novo para o seu povo é Deus. É o Senhor. Quem promoveu a sua salvação foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. Quem te chamou para você estar aqui hoje foi Deus. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Ah, pastor, quer dizer que eu não escolhi a Deus? Não. João capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi. Sabe por quê? Porque isso não dá o direito de você falar assim, eu não quero mais saber. Porque não foi você que escolheu, foi Ele. Ah, mas eu atendi o chamado de Deus, sim. Mas depois que você atende o chamado de Deus, você fala assim, só vim mesmo porque Deus me trouxe. Meu coração era duro demais. Não é verdade? Você reconhece que você só veio, você só admitiu, você só se dobrou, porque Deus fez a obra. Porque se não fosse Deus no negócio, você estava lá perdido no mundo ainda, no mundo de trevas, no mundo de ilusão. Foi Deus, foi Deus, foi Deus. E isso dá segurança, sabe por quê? Porque não depende de você nas decisões. Isso me dá uma segurança tremenda, porque depende de Deus. É Ele quem decide as questões principais, como salvação e unção, mas também as questões pequenas. Ele decide na minha vida, Ele é meu Deus, Ele é meu Rei, Ele é meu Senhor. É meu tudo, meu Salvador, como eu acabei de cantar. É Ele que me direciona, é Ele que me orienta, é Ele que coloca os caminhos para que eu possa andar. E o resto do versículo, do capítulo 15, versículo 16 de João, diz assim, e vos designeis, para que vades e dê fruto que permaneça. Deus te designou para você ir e dar fruto que permaneça. Ele te escolheu, te designou, Ele diz assim, agora é com você. Eu vou lá, eu vou estar com você, eu te escolhi e eu te ordeno, vai e dá fruto. Dá fruto. Você está aqui, meu querido, porque Deus te escolheu. Deus escolheu você. Ah, mas não entendo esse negócio da escolha de Deus, eu também não. Por que Deus escolheu você? Não sei. Porque você é bonitinho? Não. Tem gente mais bonita que você, tem gente mais bonita que eu, não é? É porque você é magrinho? Não, tem gente mais magra que você. Você é gordinho? Jeitosinho? Você fala bem? É por isso que Deus escolheu você? Não. Porque seu nome é bonito? Não. Porque você veio da família tal? Não. Por que Deus te escolheu? Vai para o seu irmão aí e fala assim, por que Deus escolheu você? Por quê? Por que Deus nos escolheu? Sei lá o que passava na cabeça dele, né? Sei lá. Mas ele falou assim, esse aqui é meu. Esse daqui é separado para mim. Deus ama a humanidade toda. Deixa eu deixar algo bem claro para você.
Jesus não morreu só por nós, Ele morreu por toda a humanidade. Mas Ele te escolheu para estar aqui hoje, na sua presença. E Ele tem um plano para você. E o plano que Ele tem para você não é só ficar sentado no banco. O plano que Ele tem para você é resgatar a sua família, os seus amigos, seus parentes. Eles vão se converter em nome de Jesus. As ovelhas que você colocou lá no quadro, elas vão se converter em nome de Jesus. Depende de quem? De Deus? Depende de você. Você é testemunha. A iniciativa de Deus é mostrada em todos os livros da vida. Todos. O Senhor usa homens e mulheres para trazer o seu povo junto dele. E a exortação de Deus para trazer o povo junto dele precede de sua justiça. E de acordo com a justiça, o Senhor chama o povo ao arrependimento. Vem, se arrepende. Por isso que é tão importante quando a gente chega no Senhor e fala assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Me limpa e me purifica dos meus pecados. Não é limpa o meu pecado. O pecado Ele não limpa. Ele limpa a gente do pecado. Ele tira fora, Ele arranca fora. É como um câncer que é arrancado. É extirpado. E aí precisa de quimioterapia depois. E a quimioterapia é a palavra. Tem que entrar. E tem que vir para destruir todas as células cancerígenas. Aquilo que faz você continuar pecando. A cura precisa vir. Pastor, qual é a receita para a cura? Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessai os pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu confesso ao meu discipulador o meu pecado, ele ora por mim, e aí eu sou curado, e aí eu sou restaurado. É um processo de cura de Deus. Terceiro e último lugar. Terceira lição que a gente tira desse texto. Agora está lá em Lucas capítulo 19. Um pouquinho para frente aí. Como eu disse, os textos estão integrados. Jesus está entrando em Jerusalém, aquela festa toda, aquele agito santo. E olha só, alguns dos fariseus, versículo 39, Lucas 19, 39. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Repreende por quê? Olha o que eles estavam gritando no versículo 38. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Baruch rabá, Beshem Adonai. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Mestre, repreende os teus discípulos. Olha o que Jesus diz. Eu lhes digo que se eles se calarem, as pedras clamarão. Terceira lição para a gente. Os discípulos não se calam diante das críticas. E aqui a gente pode ampliar o negócio. Os discípulos, eles não se calam diante das críticas. Os discípulos não se calam diante das tribulações. Os discípulos não se calam diante das dificuldades. Os discípulos não se calam diante das falsas acusações. Não, eles continuam clamando a plenos pulmões com toda a força que o Senhor é rei da sua vida. Ele não para. Ele não para. O pastor José contou uma história que na verdade é uma história real
Eu não sei se ele sabia que era real, também não tive tempo de conversar com ele sobre isso. Num país fechado do Oriente Médio, alguns irmãos estavam reunidos numa casa, eles estavam lá baixinho, adorando ao Senhor, louvando um culto doméstico, uma célula pequena, umas 20 pessoas mais ou menos. E aí então entraram 2 sujeitos da polícia com metralhadoras, submetralhadoras. Esse relato está naquele jornalzinho de Portas Abertas. E esses 2 sujeitos entraram e disseram o seguinte para aquele povo que estava lá adorando ao Senhor. O negócio é o seguinte: quem for realmente crente, pode ficar, porque hoje vai morrer. Quem não for crente, pode vazar embora. E os guardas ficaram ali, deram 2 minutinhos para todo mundo pensar. O que aconteceu? Mais da metade do povo, vazou embora. Sumiu. Desapareceu. Deu linha na pipa. Caiu no mato. Aí aqueles homens fecharam a porta, abaixaram as metralhadoras e falaram assim: vamos adorar o Senhor, irmãos. Nós não podemos estar abrir o nosso coração para quem não é realmente crente de fato. Nós não podemos estar juntos com aqueles que não são cristãos de fato. Quanto vale a sua fé? Será que você teria coragem de ficar sabendo que naquele país pessoas cristãs são crucificadas? Será que você teria coragem de ficar sabendo que naquele país as pessoas são simplesmente mortas porque elas dizem que creem em Jesus? Será que você teria coragem? Os discípulos não se calam, porque os fariseus queriam que os discípulos se calassem, e não a multidão. Por quê? Por quê? Porque a multidão é fácil de ser dobrada. Por que eles não falaram assim: olha, faz a multidão ficar quieta? Não, eles disseram assim: manda os seus discípulos se calarem. A gente lê o texto e não presta atenção nesses detalhes. A multidão é fácil de ser dobrada, gente. É fácil de ser dobrada. Olha as eleições chegando. Quem ia votar na Marina antes do avião do Eduardo Campos cair? Levanta sua mão, vamos fazer uma pesquisa de opinião aqui. Tá vendo? Antes de cair o avião. Tá vendo? Agora, depois que caiu o avião, quem vai votar na Marina? Aí aumentou, tá vendo? Considerável. Por que aumentou? Nós somos volúveis. A gente ainda está na consternação. Isso é daqui 1 mês. Eu quero dizer para você que a Marina é bem provável que ganhe. Por quê? Porque ainda nós estamos no calor da emoção. Estou fazendo apologia à Marina, eu ia votar na Marina antes. No dia anterior eu tinha decidido com a Mércia. Eu falei assim: Mércia, eu vou votar nesse homem. Falei para ela em casa. Falei assim, a gente estava assistindo o jornal, estava passando o Eduardo Campos lá, e eu não sei se você percebeu, mas ele é o único que tem a família. Ele, a Marina, são os únicos que têm família. A Dilma não tem família, o Aécio, casado 2, 3 vezes, não sei quantas vezes com o Aécio é casado, mas já desfez a família dele várias vezes. Né? O pastor Averaldo não adianta, né? Mas ele é divorciado, casado de novo. Eu falei: olha, esse cara é um cara de família, eu acho que eu vou votar nele, Mércia. No outro dia, a gente liga a televisão, o homem tinha morrido. Eu falei: Mércia, agora eu vou votar na Dilma. E no dia anterior eu falei que eu ia votar no homem, e o homem morreu, quem sabe, né? Quem sabe, né? Entendeu a lógica do negócio? Captou? Está amarrado. Que coisa interessante. A multidão é fácil de ser dobrada, gente. As piadinhas do Tiririca convencem um monte de gente. A gente acha graça. E aí fala assim: vai votar em quem? Vou votar no Tiririca mesmo. Pior que a verdade. O que o Tiririca faz? O que o Tiririca fez? Quais foram? Tá certo, ele é ficha limpa, beleza, tal, mas o que ele fez?
Você entendeu? A multidão é fácil de ser dobrada. O povo é fácil de ser dobrado. Mas os discípulos não se dobram. Quem é discípulo de fato, ele não se dobra. Sabe por quê? Porque eles caminham pela fé. Gente, e é difícil falar com quem tem fé. Você fala para ele assim, ó, mas está morrendo, não, mas eu creio que Deus vai fazer a obra. Não, mas olha, não dá mais certo. O médico chega e fala, não tem mais jeito. Você fala, mas eu creio que Deus vai fazer um milagre. Eu creio. Aí o outro camarada fala assim, olha, sua vida financeira está assim, não, mas Deus vai restaurar, Deus vai fazer um milagre. E você fala, é difícil de conversar com alguém que tem fé. Você fala assim, esse cara é doido. Esse cara é doido. Ele não está vendo que a coisa não vai dar certo, é matemática. Tem um cara da minha família que fala assim, mas não vai dar certo porque é matemática. Eu falo assim, mas para Deus matemática, lógica, ó. Ué, não é verdade? Com 300 ele venceu 120 mil. Né? Que lógica que há nisso? Que matemática que tem nisso? No outro ele falou assim, ó, vocês não precisam nem sair para a batalha, vocês só cantam aí, só me louva que eu vou fazer o resto. Com louvor ele destruiu o exército inimigo. Existe lógica nisso? Não. Existe lógica em você encher algumas talhas de água e sair vinho? Existe? Não. Existe lógica em você cuspir no chão, fazer lodo, tacar nos olhos do cego e ele sair vendo? Existe lógica? Não existe. Não existe lógica. Existe lógica em andar sobre as águas? Existe. Existe lógica? Não. Não existe lógica. Não existe. Para Deus não existe isso. Sabe por quê? Porque Ele está acima dessas coisas. Ele é Senhor de todas as coisas. E aí Ele põe essa fé no teu coração. Fala assim, mas não vai dar certo. Deus fala, vai, você vai ver, você vai vencer. O Espírito Santo está te convencendo. Aí você fica naquele misto, né? A carne puxa para um lado, mas a fé te puxa para o outro. E é aquela luta constante da carne contra o Espírito, do Espírito contra a carne. Gente, a maior luta da carne contra o Espírito não é a tentação. A gente acha que é tentação, não, é a luta da fé, querido. Por quê? Porque a fé fala assim, você vai por aqui que você vai vencer. Aí, o Senhor, você fala assim, não, mas espera aí, a lógica diz que eu não posso ir por aqui. Milagres estão acima da lógica, acima da sua compreensão. Como é que você entende o milagre? Você não entende, você aceita pela fé. Você aceita. Poderia passar a noite aqui falando sobre milagres. Quantos milagres já aconteceu na sua vida, na vida de pessoas que eu conheço? Meu cunhado é um milagre. É um milagre. No ano de 2012, dezembro de 2012, ele estava internado. Eu tinha ido viajar um dia, um batidão para São Paulo, fui e voltei. E eu tinha deixado ele bem no dia anterior. Ele estava na UTI, mas estava estável. E aí eu fui viajar tranquilo. Quando eu estou lá em São Paulo, ele já tinha passado por 3 cirurgias do intestino. Eu estava lá em São Paulo, liguei para a Mércia, falei, Mércia, e aí? Ó, ele foi de novo para a sala de cirurgia. Eu falei, como é que é? É, de novo. A 4ª cirurgia em 5 dias. Sabe como é que era a cirurgia do intestino dele? Eles abriam ele inteirinho, jogava todos os intestinos para fora e lavava a cavidade abdominal. Lavava. Como você lava um prato em casa, sabe? Vai jogando água assim, vai lavando. Depois colocava o intestino de novo e costurava. Isso 4 vezes em 5 dias. Aí eu voltei, cheguei de noite, falei com a minha cunhada, falei com o meu sobrinho, falei, e aí, como é que está o pai? Cheguei para minha cunhada, falei, e aí, Glaucia, como é que está? Ela falou, não sei. Nós começamos a orar, fizemos uma vigília de oração. Quando foi 3 horas da manhã, o Senhor me deu uma palavra profética sobre a vida da minha cunhada. Ele disse assim, eu estou tirando tua veste de luto
Estou colocando vestes de alegria. Dos meus eu cuido. Foi só isso. E eu sentei. Quando eu sentei, o Senhor me deu uma visão. Tinha 6 anjos ao redor dele. 3 do lado direito e 3 do lado esquerdo. Os que estavam do lado direito, um tirava uma espada e passava em cima dele e arrancava como se fosse um véu preto de cima dele. Isso foi às 3 horas da manhã. Quando foi 9 horas da manhã, nós chegamos lá, no hospital. E o médico que veio nos atender, ali na UTI do Nossa Senhora das Graças, que ele estava internado, o médico era crente, esse que veio nos atender. E ele falou assim: olha, vocês sabiam que é só um milagre? Eu acho que ele pensava que nós não éramos cristãos. Aí ele falou: vocês sabiam? Vocês sabiam que é só um milagre? Eu falei: mas um médico falar isso? Normalmente o médico é tão calmo, né? Tranquilo, né? A pessoa está morrendo, olha, seu parente está indo para as últimas, né? Agora ele está entrando no Cabo da Boa Esperança, e está virando, e ele vai morrer. Uma naturalidade, né? Você fala assim. Eles lidam com isso todos os dias. E o cara chegou esbaforido. Você sabia que é só um milagre? Você sabia que é só um milagre? E a gente sem entender, porque a gente tinha deixado ele mal. Quando eu entrei no quarto, ali na UTI, eu vi o meu cunhado e falei: Deus, só o Senhor mesmo. Ele tinha desinchado. Os rins tinham parado de funcionar no dia anterior. Ele estava com infecção generalizada. E já tinham colocado aqueles algodões nos olhos. Você sabe bem disso. Ele já estava partindo já. E o Senhor resgatou ele. E o Senhor resgatou. Milagre. Você explica milagre? Não. Você aceita pela fé. Você aceita pela fé. O Senhor fala para você assim: querido, você é meu. Eu te ungi. Eu te chamei. Eu te restaurei. Eu te dei um poder que não é seu. É para você usar. Mas você não acredita. Você não crê. Você se faz surdo para Deus. Não responde ao amor dele. Você se torna cético, duro, rancoroso, atribulado, triste, esgotado. Vem para a casa do Senhor como se fosse um posto de gasolina. Enche o tanque, mas no meio da semana está seco, precisando de reabastecimento. Você não consegue orar pelos outros. Você é crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas. Mas ele mesmo não consegue orar por ninguém. Ele mesmo não consegue interceder pela vida de ninguém. Por quê? Porque ele está seco. Não vive sua vida baseando na fé das outras pessoas. Não viva sua vida assim. Baseie sua fé na palavra do Senhor, nas suas experiências. Nós somos instrumentos de Deus para que os milagres se realizem. Para concluir, nós aprendemos 3 lições com o que diz respeito a esse momento. Bendito é o que vem em nome do Senhor. O povo resiste ao amor de Deus. Depois o Senhor sempre toma a iniciativa de trazer a solução. Em terceiro lugar, os discípulos, os verdadeiros discípulos, não se calam diante das críticas, não se calam diante das tribulações, não se calam diante dos temores. Eles vão continuar pregando, eles vão continuar falando, eles vão continuar manifestando a glória de Deus por onde quer que eles vão. Amém? Se você tem se resistido ao amor de Deus, essa mensagem é para você. Se você tem se calado diante das críticas, essa mensagem é para você. Eu queria que em nome de Jesus, você abrisse o teu coração e dissesse: Senhor, eu estou aqui pronto. Eu estou aqui pronto. Eu quero dizer para você que Deus está tomando a iniciativa de fazer algo na sua vida hoje. Ele está tomando a iniciativa de te tomar por completo e te ungir. Te selar com o Espírito. Se você não é selado com o Espírito, Ele vai fazer isso hoje em nome de Jesus. Vai batizar você com o Espírito. Vai te encher de tal maneira que você possa viver a plenitude da vida de Deus. O propósito que Deus tem para você.
Eu quero dizer que o propósito que Deus tem para a sua vida é muito maior do que você mesmo. Aonde Deus vai te usar, você nunca sonhou onde Deus vai te usar. O que Deus vai fazer através de você, quem Ele vai salvar através da sua vida. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que vão resgatar Paulos, Timóteos, profetas. Eu queria convidar você a ficar em pé, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Em nome de Jesus, coloca a sua vida no altar do Senhor. Coloca a sua vida no altar de Deus. A palavra do Senhor diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu em coração humano o que Deus tem planejado para aqueles que o amam. Que Deus tem para você, meu querido, você nunca imaginou. Você nunca sonhou, nunca passou pela sua mente. Eu queria fazer 3 desafios aqui. O primeiro é para aqueles que nunca entregaram sua vida a Jesus. Se você nunca fez isso, se você nunca convidou Jesus para entrar na sua vida e ser o seu Senhor e o seu Salvador, a hora é agora, a hora é essa. O segundo desafio é para aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor. Se você está afastado dos caminhos de Deus e você precisa voltar aos caminhos do Senhor, hoje Deus te chama, diz: meu filho, eu estou te esperando. Quero colocar um anel no teu dedo, sandália nos teus pés, trocar as tuas vestes. E o terceiro desafio é para você que quer ser usado por Deus, para ser um verdadeiro discípulo do Senhor, alguém que realmente não se cala diante das tribulações, das críticas, das angústias, das perseguições, mas alguém que continua manifestando a glória de Deus por onde quer que vá. Eu vejo Deus levantando pessoas aqui no nosso meio para serem promotores de missões, pessoas que Deus vai espalhar sobre essa terra como sementes. E essa transformação vai começar a acontecer aqui na nossa cidade. Nós vamos ver esse lugar pequeno, como a gente tem visto nesses últimos dias. A gente vai ver as pessoas afluindo para cá, e daqui elas saindo para serem luz, para brilharem nas trevas. Coloca a sua vida diante do altar, em nome de Jesus. Se você nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, a hora é agora. Fala: Deus, me entra no meu coração. Jesus, toma a minha vida, Jesus. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Eu quero ser totalmente teu. Você que está voltando para os caminhos do Senhor, Deus, Ele te ama. Ele te abraça hoje, em nome de Jesus. Sinta-se abraçado pelo Senhor e perdoado os seus pecados. Oh Deus, se você que quer ser um verdadeiro discípulo, Deus está te chamando. Pai, nós queremos orar agora. Quero orar por aqueles que estão entregando a vida ao Senhor. Pela primeira vez estão entregando a vida ao Senhor. Pai, escreve esses nomes no livro da vida, sela eles com o teu Espírito, Senhor. Enche eles do teu Espírito, Pai. Pai, que todo pecado, Senhor, que eles cometeram seja apagado agora em nome de Jesus. Senhor, arrependidos estamos diante de Ti, reconhecendo nosso erro, nossa falha, nossa impureza, e pedimos, Senhor, perdoa-nos. Senhor, eu quero orar por aqueles que estão voltando aos Teus caminhos, Senhor. Hoje é o dia de nos rendermos a Ti, 31 de agosto, Senhor. Estamos nos rendendo a Ti mais uma vez e dizendo, Senhor, eis aqui a nossa vida, Senhor. Me usa, nos usa
para a glória do Teu nome. Senhor, é aqueles que estão dizendo: Senhor, somos os Teus discípulos. Quero ser um discípulo verdadeiro, que não resiste ao Teu amor, que não resiste ao Teu chamado, que não resiste, Senhor, àquilo que o Senhor tem de propósito. Aqui estou eu, Senhor. A gente quer ouvir a Tua voz, como o Senhor falou a Isaías: quem enviarei, a quem há de ir por nós? E a gente quer responder de acordo com Isaías também: eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim, Senhor. Queremos gastar a nossa vida para Te servir. Queremos gastar a nossa vida para honrar o Senhor. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Toma essa igreja nas Tuas mãos. Faz milagres aqui em nome de Jesus. Nós Te clamamos porque nós cremos naquilo que ainda está por vir. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa a Tua igreja. Abençoa os Teus filhos aqui. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode dar um abraço a quem está do seu lado? Diga assim: o Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é contigo. Aleluia. Que o Senhor te abençoe essa semana, amém? Glória a Deus.